É muito comum já há muito tempo que as pessoas procurem no Google, por exemplo, né, nos buscadores aí, uma série de informações da área de saúde, da área médica, né? Você tem, né, até chamam de Dr. Google e tal, né? Mas aí, o que está acontecendo agora, na área comportamental? Com o avanço da inteligência artificial, está acontecendo um problema que tem sido levantado por psicólogos, que as pessoas estão recorrendo cada vez mais à inteligência artificial para colocar os seus problemas. Então, você pode dizer para a inteligência artificial assim: eu não sei, não estou vendo muito sentido na vida. E aí a inteligência artificial, ela demonstra compaixão, por exemplo, com você. Claro que ela faz uma pesquisa de diversos textos, né, relacionados à área da psicologia, e ela acaba, entre aspas, conversando com você, aliviando as suas dores, etc. e tal. Então, é algo preocupante, né, Leilani? Porque numa época em que as pessoas se sentem, às vezes, solitárias, com problemas, com dificuldades, né? Isso tem o lado bom e o lado ruim. Como é que você enxerga o uso da inteligência artificial como uma muleta para pessoas que passam por dificuldades emocionais? Olha, Roberto, eu não vejo a inteligência artificial como ameaça à minha profissão. Eu não vejo como ameaça, porque eu sei usar a inteligência artificial para que eu possa exponencializar a informação, principalmente na internet. Porque aquilo que a gente às vezes perdia muito tempo, ela me dá subsídios, ela faz aquele projeto que eu preciso, que eu levaria horas, às vezes, para resolver em tópicos, para resolver em chamadas. Então, ela me ajuda muito. E eu já testei inteligência artificial em uma questão emocional, para ver o que ela me diria naquela situação. E eu confesso a você que eu fiquei surpresa. E diante de uma dificuldade no mundo que nós estamos enfrentando a maior crise de, de transtornos mentais no mundo, e isso só vai, a tendência é só piorar. Nós estamos em 50% das pessoas terão um transtorno mental. Ou seja, se não sou eu, é o próximo. Então, nós vamos enfrentar grandes desafios em relação às questões emocionais por falta de inteligência emocional. Então, está mais do que provado que todo o seu conhecimento pode cair por terra se você não estiver com uma boa gestão da sua emoção. Só que quem está olhando para isso? Quem que faz hoje um bom tratamento psicológico, uma terapia, uma análise bem feita? Poucas pessoas, porque ainda existe o preconceito de achar que quem procura por esses tratamentos é louco. Então ainda existe o preconceito. Só que nós estamos adoecendo, doenças psicossomáticas. Eu falo que toda doença começa na mente. Então, eu vejo que nem todo mundo tem o recurso financeiro para tratar as doenças e tem muitas pessoas adoecendo com depressão. Já virou epidemia no mundo. Então, nós precisamos, às vezes, conversar, ter essa escuta. Por mais que não seja, às vezes, um ser humano ali conversando com você, eu precisava, respirar em alguma situação e ter uma ideia nova. Então, a inteligência artificial, de repente, pode ajudar uma pessoa no estado de dificuldades financeiras e sem uma ideia ali do que fazer naquele momento. Porque não é tão simples assim, você não pode levar para o Google, você não pode usar o chat GPT para resolver essa questão, porque isso está fora de cogitação, isso não é um ser humano formado, isso não está especializado no seu problema, mas eu vejo tantos profissionais rasos nos seus diagnósticos, assim também como numa medicina tradicional, que está só remediando e não está buscando a raiz do problema, que eu não vejo por que não consultar um chat GPT para resolver uma questão emocional, às vezes, ali naquele momento. Tive uma crise de ansiedade, o que eu deveria fazer? Eu tenho certeza que ela vai mandar você respirar. E tem que ser feito, sim. A respiração ainda é um método que vai acalmar. Então, eu duvido que ela vai falar alguma coisa ali que vai prejudicar alguma pessoa. Então, eu falo que é um recurso, Roberto, que, diante das dificuldades que nós estamos vivendo, principalmente financeira, que é inacessível um bom tratamento psicológico, é muito inacessível, principalmente a uma classe social que não tem acesso mesmo a essas informações, e hoje nós temos isso na palma da nossa mão. Então, ela pode estar, sim, oferecendo um norte.
E eu acho que sabendo usar isso com sabedoria, você vai ter recursos satisfatórios para tomar pequenas decisões no momento de pânico. E como é que a pessoa interage com essa inteligência artificial, Leilani? Como você fez isso? Através de perguntas. Você coloca no chat GPT, você coloca situações. Olha, estou vivendo essa situação, eu estou sentindo esse sintoma e eu gostaria de saber qual é quais são as, as, as atitudes e os comportamentos que eu tenho que tomar para que eu não precise, de repente, procurar um remédio. O que eu poderia estar fazendo nesse momento para diminuir essa minha ansiedade? Então, colocar situações. Então, ali ela vai te dar algumas respostas que, se você vai pensar, você vai avaliar a sua vida. E às vezes eles até conversam, tá? É muito engraçado isso, mas se você não testou, teste. Faça e sinta esse retorno. Perceba se isso foi funcional para aquela tua pergunta. Porque é aquilo que eu falo, Roberto. Às vezes eu questionava muitas pessoas que ficavam procurando seus treinos dentro de aplicativo, treinando com aplicativos e não com o personal. É a mesma coisa. Um personal trainer, ele tá ali junto, orientando, ele tá vendo a sensação, ele tá vendo o seu cansaço, o seu esforço, se está sendo demasiado ou não, ele tem um plano B de ação, mas se eu tiver um aplicativo e aquela pessoa é sedentária e ela quer uma boa orientação, será que o aplicativo não vai resolver? Sim, vai resolver, vai tirar ela do estado sedentário, então já para mim já é ponto positivo. Se ela não tem condição de pagar por um personal, aquele aplicativo é funcional e está surtindo efeito positivo na sua saúde. Então, eu não posso condenar essas estratégias de usar esses programas. Eu sei que seria melhor a minha presença para orientar esse aluno, mas muitas vezes os profissionais às vezes estão deixando a desejar. E eu vejo o que, Roberto? A necessidade hoje do profissional se atualizar, porque senão você vai ser engolido sim pela inteligência artificial. Então, se você não tiver um repertório vocabular, motor, de consciência entre corpo e mente, você já está defasado. Então, aquilo que você está oferecendo, se você não mudou, olhar para 10 anos atrás e você continua com a mesma roupagem, você está ultrapassado. Aí a inteligência artificial vai te devorar e você vai ficar para trás. Agora, se você estiver andando nessa mesma velocidade e estar aliada à inteligência para que você também possa exponencializar o seu conhecimento, tanto nas redes sociais quanto na presencial, você ganha tempo, Roberto. Isso está otimizando o nosso tempo. Então, quando alguém fala sobre Elon Musk criar robô, eu não fico apavorada nessa questão, porque eu posso otimizar o meu tempo. E os meus recursos serão potencializados, porque hoje eu gasto muito tempo em coisas que eu, por exemplo, uma atividade dentro da minha casa, uma limpeza dentro de casa. Olha o quanto tempo a gente leva. Eu poderia estar desenvolvendo projetos, trabalhando com outras coisas, do que fazer os afazeres que se tornam uma rotina cansativa para uma mulher. Então, eu não me apavoro, porque eu sei que desde a nossa história de mundo, desde o tempo de toda a industrialização, hoje a comunicação, internet, nós tivemos essas grandes transições e tudo isso gerou um pânico. Desde uma vitrola para depois, agora você nem disco mais usa, tá tudo dentro de plataformas online. Você tem o Spotify. Antes eu andava com case na mão e ficava lá gravando o CDzinho, baixando. Então, tudo isso gera um pânico quando existe uma transição. Mas eu vejo que nós precisamos usar isso com sabedoria e nós precisamos usar também a nosso favor como crescimento. Mas se a gente se apavora, a gente estaciona. E esse pânico não vai fazer com que você avance junto com essa tecnologia. Muito pelo contrário, você começa a olhar ela como inimiga. Então, nós precisamos mudar o drive mental para que a gente possa navegar nessa nova onda aí de informação e usufruir de tudo isso para que a gente não entenda isso como algo que vai destruir a minha profissão.
e sim me ajudar a me tornar um profissional mais otimizado, mais pronto, mais atualizado para o que está por vir. E só para só a gente amarrar tudo isso, você acha que a pessoa. Bom, quem procura esse tipo de auxílio é porque realmente sente a necessidade de, obviamente, ser auxiliado. Agora, você não teme que, por vários motivos aí, essa pessoa possa não compreender direito essa ajuda ou faça uma interpretação diversa daquilo que está sendo apresentado para ela e aí ela tome uma decisão, digamos assim, errada ou radical, Leilani? Isso pode acontecer? Olha, eu não vejo se tem algo radical. Hoje o que eu estou vendo são pessoas reais, ser humano fazendo um adolescente tomar decisões radicais. O ser humano entrando em jogos para induzir um adolescente a matar o seu próprio irmão. Eu estou vendo o ser humano, eu não estou vendo a inteligência artificial fazendo isso. Então, eu pergunto, onde está o maior problema da nossa sociedade, Roberto? Então, eu acho assim, a gente precisa cuidar dos nossos, da nossa família, olhar para o nosso sistema familiar, curar os problemas dentro de casa, preparar os nossos filhos para essa informação. Porque não é um chat GPT que vai fazer com que eu mude os meus valores, Roberto. Porque eles estão muito eu estou muito alicerçada nos meus valores. Então, isso não vai ser um robô ou o chat que vai falar o que eu devo fazer. Porque eu sei quais são as minhas raízes e elas estão profundas. O problema é esse. Como é que está a minha raiz? Quais são os valores e princípios inegociáveis dentro de mim? Quem sou eu? Como está essa minha autoaceitação? Porque se eu não estou alicerçada nisso, se eu não tenho essa base, pai, mãe, família, Deus, qualquer coisa que vier, eu estou pegando, porque eu tenho uma carência, eu estou numa vibração muito baixa do medo, da culpa, da vergonha. Então, se eu não estou nutrida, qualquer coisa me serve. Eu não tenho, eu não tenho um rumo, eu não tenho um objetivo. Qualquer caminho serve. Então, daí qualquer informação eu pego porque a minha carência é muito grande. E eu estou tão desprotegida de quem deveria ter me protegido que eu sou um alvo muito vulnerável para pessoas, para para inteligência artificial e qualquer coisa, vírus, bactérias, enfim. Porque eu falo que a maior proteção é você saber quem você é, você ter esses valores e você ter uma vida espiritual, uma rotina espiritual, porque é isso que eu acredito, Roberto. E é isso que está falhando as famílias. Tá todo mundo voltado para fora e para dentro está tendo um grande buraco negro dentro da própria casa, onde nós estamos tendo muitas crianças perdidas, onde deveriam estar sendo protegidas, e elas estão exatamente sendo influenciadas por influenciadores e por pessoas que têm rede de pedofilia. Existem pessoas do mal, mas não é uma inteligência artificial, é o ser humano que está extinto na sua humanidade. Perfeito, perfeito. Concordo, concordo. Há muito mais riscos em pessoas do que em programas de computador. Você tem toda a razão.